Eu Tudo sou bem, tudo bem. sou gestora da Em Portugal. Nós fazemos processos de reconhecimento e ingresso acadêmico. De onde é que o senhor ficou sabendo de nós? Eu fiquei sabendo através da internet, né? Fui buscando alguns detalhes, vídeos e como fazer para fazer o reconhecimento acadêmico mesmo em Portugal. E eu achei uns vídeos até de outras pessoas te citando e citando vocês. Muito bem. E como é que eu posso Depois ajudar? disso, então, depois disso, só é um caso engraçado. Depois disso, comentando com um colega de trabalho inclusive esse colega já enviou um e-mail para vocês na consultoria também. Então foram Qual é algumas pessoas que ficaram. qual é a sua área? Eu sou cirurgião dentista. Ah, ok. Nós temos muitos clientes da área. Muito bem. Ótimo. Diga lá, o que o senhor quer fazer? O que o senhor Pois deseja não. fazer? Então, eu vinha já pesquisando há um tempo, né, de como conseguir validar a minha profissão em outros países, uma questão pessoal mesmo. E Portugal nunca tinha me passado na ideia, porque não era o país que a gente que até então desejaríamos ir. Qual é o país que vocês pensam? A gente estava inicialmente em Itália, por uma questão, eu tenho uma questão de saúde da minha Familiar. filha. Ah, ok. Isso. E aí a gente tem a cidadania italiana, então iríamos para buscar tratamento lá e sem trabalhar é complicado, né? Então isso assim em parte se resolveu, né? Então a gente parou de buscar isso, eu parei de buscar, já tem uns 4 anos mais ou menos, 3 anos. E aí isso voltou agora nos últimos dias. Desculpa, eu não entendi o que se resolveu. Não, essa situação com a Sua filha. pequena, isso se Ah, que resolveu. bom, que bom. Menos mal. A gente decidiu ficar no país mesmo, ficar no Brasil. Mas acabou voltando agora, há poucos dias atrás, essa vontade de novo de buscar, e eu achei vocês, né, por recomendação e achei que isso seria talvez um caminho um pouco mais fácil, até pela língua. Não um caminho Tem mais fácil, cidadania, mas não fala o italiano fluente ainda, é isso? não falo, entendo muito, falo um pouco, mas não a ponto de poder trabalhar, poder de me Entendi. comunicar tranquilamente, né? E aí, vendo alguns vídeos, tudo, acho que Portugal seria uma situação bem interessante, porque pelo que eu entendi, e essa é uma das minhas perguntas, uma vez que eu consiga, por exemplo, fazer isso, se houver, se a gente conseguir fazer isso, conseguir ingressar na ordem médica aí, eu poderia trabalhar em outro país da União Europeia? Como é que funciona isso? Tá. Vamos lá, vou começar por essa questão, tá bom? Existe uma diretiva da União Europeia que não é, na verdade, não é nada muito novo, assim, ela já tem um certo tempo, ela é de 2005, que diz que um profissional de determinadas áreas que se forma num dos países da União Europeia pode atuar em outros. A medicina dentária está entre estes cursos. O que havia até pouco tempo era uma dúvida, ou digamos que assim, uma lacuna entre quando um profissional reconhece ou quando se forma, porque é diferente. Uma pessoa e aí havia então uma lacuna que foi suprida nesse ano que passou. Então o que acontece hoje? Se digamos que a sua possibilidade seja por reconhecimento via prova, que é um dos cenários. Se o senhor fizer esta modalidade de reconhecimento, o senhor precisará atuar no mínimo 3 anos em Portugal antes de fazer uma solicitação de mudança ou de um outro país da União Europeia aceitar o seu reconhecimento como válido para uma transferência, uma atualização, uma utilização dos outros países. A parte interessante é que depois dos 3 anos o senhor tem livre trânsito em 27 países para atuar. Mas aí é preciso verificar se a sua modalidade de reconhecimento é via prova, porque também existem outros fatores que é como é que o senhor pode reconhecer. E outra coisa, a gente costuma dizer que assim,
pode parecer que fazer o reconhecimento em Portugal é colocar o processo na plataforma. Isto é mais ou menos assim como dizer que ser dentista é fazer o agendamento da consulta. Entendi. Não é, obviamente, que esse o caso, né? Então, em primeiro lugar, assim, a gente precisa perceber claramente, por exemplo, o senhor me citou um cenário que pode ser uma tentativa do senhor, de repente, atuar um tempo aqui e morar na Itália. Porque uma vez italiano, eu também sou italiana, embora a gente goste muito de outros países, quando a gente vai para a Itália, a gente se sente muito em casa. Uma coisa muito engraçada isso. Me lembro que a primeira vez que eu fui para a Itália e fui fazer minha cidadania lá, eu senti como se eu tivesse vivido ali minha vida inteira. Me senti muito mais em casa do que às vezes até no Brasil. E olha que vivi muitos anos no Brasil. Então, essas coisas são meio atávicas, assim, não sei como é que elas aparecem. Mas igual, é preciso reconhecer qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. É claro que, se for possível fazer a prova e o senhor estiver morando no Brasil, talvez seja muito mais coerente, porque você vai ter que vir 2, 3 vezes a Portugal, 3 vezes no mínimo, e isso é mais fácil do que morar, se não for esse o objetivo da família. Mas aí é preciso verificar se existe a configuração necessária. Entendi. Agora, a demora dos processos é praticamente a mesma hoje em dia, porque o processo de reconhecimento ele envolve 5 fases, quando se trata de prova, tá bem? Essas 5 fases, elas vão estar na documentação, na prova de línguas, que o senhor vai ser solicitado sua dispensa, porque, obviamente, o senhor fala português e fez a formação no Brasil, tem nacionalidade brasileira. Depois, nós temos uma prova objetiva, uma prova prática e uma defesa de trabalho científico, porque a medicina dentária é, em Portugal, um mestrado integrado. Então, ela precisa ter esta configuração. E aí é necessário verificar se, dentro do seu contexto, dentro da sua configuração, não é só o número de anos, o número de anos é o mínimo necessário. Tá? Então, o número de anos mínimos para o senhor considerar essa possibilidade é ter feito a sua graduação no período de 5 anos. E este período de 5 anos não é o senhor ter feito, é o curso ter duração mínima de 5 anos. Mas aí, internamente, precisa verificar um monte de outros fatores. Precisa verificar o número de horas, a configuração do próprio curso, a compatibilidade com as universidades. Tudo isso vai ser relevante na hora de fazer a solicitação do seu reconhecimento. Ontem mesmo, eu tive uma consultoria como essa que a gente está fazendo, de uma médica dentista que fez o processo, tinha 5 anos, encaminhou numa universidade, e depois de tempo, e depois de recursos investidos e tal, a universidade disse que ela não teria condições de fazer a prova. Por quê? Porque não havia compatibilidade interna. Haviam 5 anos, mas os 5 anos não são suficientes para a gente analisar isso, como eu disse. Então, precisa avaliar uma série de fatores para verificar qual é o melhor cenário para o senhor, efetivamente, para a sua família e para o projeto que vocês têm. Entendo. Como eu acompanhei muitos vídeos, eu vi, acho que na página de vocês tem alguns relatos também de colegas, a maioria, eu acho que todos, tinham que cursar mais uma parte aí antes de fazer esse reconhecimento. Esses colegas, eles partiram para essa modalidade ou eles tentaram a modalidade de prova antes? Como é que foi isso? Alguns partiram direto porque tinham projetos que envolviam a Europa e não particularmente Portugal. E aí, muitas vezes, nós recomendamos essa alternativa. Foi o que a gente falou no começo, né? Oi, desculpa? Foi o que a gente falou no começo, né? Isso e por empregabilidade. Porque, eventualmente, mesmo havendo... Vamos imaginar que o seu projeto seja morar na Itália, mas o senhor quer montar consultório. Isso tem um tipo de configuração. Por quê? Porque o senhor montar o consultório, o senhor só tem que respeitar os 3 anos para poder registrar-se na ordem de lá. No entanto, a gente tem muitas situações de gente que vem contratar em Portugal. E a gente mesmo participa de processos de contratação de profissionais de saúde.
E o que a gente percebe é que o demandador, que a oferta quase sempre faz restrições a reconhecimento. Reconhecimento sem ser feito por complementação. Então, quando o profissional já tem como objetivo um outro país, ou uma outra configuração, ou ir morar em algum outro lugar, mas ele quer trabalhar para terceiros, a gente recomenda a complementação. E uma outra situação que acaba acontecendo é que existem muitos cursos no Brasil que não fecham 5 anos. E se o curso não tiver 5 anos, Aí já não... Uhum. Aí tem que partir para a complementação. Entendi. Também tem uma outra situação que aí eu vou ter que lhe colocar, mas que vou ter que colocar a situação, mas não vou ter a resposta para dar. Que a gente sabe que vai ter uma mudança no sistema de educação portuguesa agora. Já devia ter acontecido em 2020, talvez o Covid tenha sido um empecilho para isso, mas que vai acontecer. A expectativa é que dividam de novo o sistema, ou seja, hoje a gente tem licenciatura e mestrado integrado. Isso é a expectativa. Então, é o que a gente está imaginando que vai acontecer, porque não foi efetivamente divulgado. Mas existe uma questão interna aqui dentro da União Europeia que está sendo um certo empecilho e aí Portugal vai ter que resolver. Então, é provável que separe de novo e vai virar uma licenciatura com 5 anos. Então, também é uma coisa que é importante a gente verificar. Vai poder ganhar, de repente, um título de mestre sem ter feito mestrado. Uhum. E o tempo vai ser relevante para isso. Então, se o seu projeto for 2022, talvez você já pegue essa configuração nova. Se for 2021, talvez ganhe os 2 anos do mestrado. Então, é o que a gente sabe agora que está acontecendo. Porque hoje o profissional é reconhecido como mestre, fazendo os mesmos 5 anos que teria feito no Brasil. Entendi. Bom, isso vai ter, se tiver alguma diferença dessa divisão novamente, porque para fazer inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal, precisa ter o grau de mestre. Mestrado integrado. E aí tem que ver se isso vai ter algum problema. Como é que eu vou lhe dizer assim? Essas coisas, o senhor sabe que eu trabalho nisso há 5 anos. Se eu lhe contar a quantidade de mudanças que a gente teve em 5 anos, eu não tive 2 anos seguidos com a mesma situação. Então, a gente tinha situações iniciais em que a gente não tinha tanta demanda de profissionais saindo do Brasil e vindo para cá, principalmente profissionais do Brasil, mas de uma maneira geral também, porque não é só brasileiro que vem para Portugal. E aí que a gente só fazia uma comprovação documental, aí depois se estabeleceu prova, e depois da prova o reconhecimento precisou ter essa complementação, como eu estou lhe dizendo, e em 2018 se estabeleceu um critério mais objetivo para todas as universidades, para todas as faculdades. Agora, mesmo as faculdades que não solicitavam o reconhecimento específico da licenciatura, para que a gente pudesse fazer complementação, estão solicitando. Então, nós não sabemos como será o próximo processo. Eu estou encaminhando a documentação agora para coincidentemente, um médico dentista. Eu faço uma solicitação de documentos que vai para todos os cenários, porque a gente não sabe como vai se apresentar. E eu também não posso lhe deixar mais um ano parado, esperando. Esperando. Entende? Entendi. É um cenário complicado esse. Complicado pela instabilidade, porque a gente nunca sabe o que vai ser exigido no processo seguinte. Entendo. Eu acho que isso é importante e é isso. Entendo que a gente tem que trabalhar com o que está no momento, né? E faz da forma como é hoje, né? Normalmente, quando acontece de ter uma mudança, quem já deu entrada no pedido pega a mudança ou não? Depende? Depende. O senhor já já colocou na plataforma? Não, ainda não, nada. Eu tenho, na verdade, eu tenho toda a documentação juntada já. Eu acredito que é a documentação que precisa para ir também, porque eu juntei para levar para a Itália.
há Uhum. um tempo atrás. Então, eu tenho toda a documentação lá da universidade, com as assinaturas, registros, essas coisas. Claro, teria que pegar, iniciar o processo para ver tudo o que precisa, né? Mas eu acredito que muita coisa eu já tenho em mãos disso. Tem coisas que se o senhor fez, apostilamento de ementa, conteúdo programático, por exemplo, isso não vence. Apostilamento Isso. de histórico, isso não vence, de diploma, não vence. Então, Como faz muito tempo, na ocasião, a gente não fazia apostilamento, não precisava ainda, na era época, entrar. reconhecimento consular. Isso, consular, era Mas o tudo que o tesoura senhor direta. tiver que teve reconhecimento consular, ele continua valendo. Ah, entendi. Eu não levei, eu acabei não levando nada. Eu tenho só a documentação juntada das universidades, da universidade, na verdade, né? Então, assim, já é um primeiro passo, eu não preciso sair daqui correndo pegar alguma coisa, né? Uhum. Outra pergunta. A questão nossa aqui no Brasil, a gente tem as especialidades, eu não sei se isso tem alguma diferença aí ou não. Olha, as especialidades só são reconhecidas depois do processo de reconhecimento da licenciatura. Mesmo que as especialidades tenham sido feitas em universidades, que é muito comum acontecer no Brasil, ou em cursos extra, aqui tudo passa pela ordem. Então, quem reconhece a especialidade é a ordem dos médicos dentistas. Então, vai depender muito da configuração de cada curso, porque, Entendi. infelizmente, infelizmente, nós temos um cenário muito diversificado no Brasil. Sim. A Então, pergunta seria para o reconhecimento, isso não interfere em nada, né? eventualmente, o que pode acontecer quando se trata de um processo de complementação é ser utilizado alguma coisa que o senhor já estudou. Entendi. Mas é importante dizer também que a complementação nunca é inferior a 1 ano. Então, se o senhor já tiver uma complementação mínima, não vale a pena, muitas vezes, apresentar os seus próprios cursos. Entendi. No mínimo, complementação, se for fazer 1 ano mínimo. No mínimo 1 ano. Entendo. No mínimo. Pelo que eu Isso é andei lei, tá? lendo. Isso é Sim, legislação hoje em dia. tá. Pelo que eu andei lendo, né, das formas que se faz o reconhecimento, esse reconhecimento específico, ele é apresentado numa universidade pública aí, né? Sim. Se houver a complementação, se houver necessidade de uma complementação, ela será necessariamente ter que ser feita em universidade pública ou não? Ou Pode é ser indiferente? pública e pode ser privada. No seu caso, enquanto italiano, eu sempre tentaria uma pública, porque o senhor vai pagar 1.100 euros por ano, enquanto numa universidade privada o senhor vai chegar a 8, 9 mil e mais o valor do reconhecimento. Então, o senhor vai chegar a 12, 15 mil euros de gastos numa universidade privada e vai, de repente, pagar 1.100 numa pública. Entendi. Tem uma Claro, vantagem, então, nesse se sentido. para muita gente isso não faz diferença, ou prefere o processo, facilitar o processo de ingresso, porque, obviamente, quando se trata de uma universidade pública, vai ser um processo um pouco mais competitivo, já que vai ter que fazer uma prova de ingresso e muitas vezes vai competir com os outros que entram na mesma modalidade, mas a privada hoje em dia não vai ter a prova, porque a maioria delas hoje não tem feito prova, mas vai competir também, e aí as notas do passado vão, vão contar hoje. Entendo, Então, a sua entendo. nota da graduação é que vai contar agora. Então, o senhor acaba tendo, se teve uma excelente nota na graduação, maravilha, vai ter mais competitividade agora. Agora, se não teve, também não tem interferência no processo, porque não Aí tem. na prova. Aí a prova acaba sendo melhor, né? Então, isso é Uhum. uma outra coisa. São coisas que a gente consegue verificar dentro da configuração toda, entende? Então, quando a gente vê que uma nota não está tão boa e o cara não vai ter competitividade em determinada universidade, a gente não vai sugerir aquela modalidade, porque a possibilidade de insucesso é grande. Então,
Também a nós não interessa um cliente insatisfeito. Tentar, ou então a gente vai optar por uma outra universidade que tem uma outra modalidade de ingresso. Então, essas coisas todas é que a gente vai pesando.